Muito bom dia para todos os irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Hoje, nosso devocional, vamos refletir um pouco nas instruções que o Senhor, o nosso Deus, deu para o seu povo, o povo judeu, quando cativo, quando levados para o exílio babilônico. Para isto, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Faremos a leitura do verso 4 ao verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem pela cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei. Diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. O ano aqui é 586 a.C. O que está acontecendo aqui é que Israel, mais uma vez, por se distanciar do Senhor, por esfriar espiritualmente, por não atentar para os ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que o Senhor havia instruído a eles, eles se distanciam, eles se afastam, logo, em consequência disso, o Senhor deporta-os para a Babilônia. É interessante notar que em 3 versículos, o 4, o 7 e o 14, as palavras são muito claras e o próprio Senhor nosso Deus, ele diz que foi Ele quem deportou. A Babilônia foi apenas um instrumento que Deus usou, foi apenas o povo pagão ímpio que Deus usou para que levassem cativo o seu povo, para que eles assim aprendessem uma lição, para que eles assim pudessem tirar proveito de alguma coisa ali e mudar. Nós podemos perceber que, de certa forma, o Senhor também estava em levar a Babilônia, levar o povo judeu sendo levado cativo pelos babilônicos. De certa forma, o Senhor tinha propósito para a Babilônia também. O Senhor determina que são apenas 70 anos e após isso, o Senhor vai resgatar o seu povo de volta. Só que durante esse período nós podemos perceber que vai haver bênçãos para a Babilônia, vai haver bênçãos materiais e vai haver bênçãos também espirituais. Porque a ideia aqui que o Senhor transmite ao povo judeu, a eles estarem na Babilônia, é não darem ouvidos, versículo 8 e 9, aos conselhos dos ímpios, aos conselhos dos falsos profetas. O que é que os falsos profetas estavam dizendo? Jeremias havia dito, trazendo a palavra do Senhor, que seriam 70 anos. Os falsos profetas, no versículo 28, por exemplo, logo no início do capítulo, Ananias, ele vai dizer que o tempo que a Babilônia vai estar com o povo judeu cativo ali é apenas 2 anos e logo
eles voltarão para Judá e voltarão a viver normalmente. Mas o Senhor diz: não deem atenção aos falsos profetas, aqueles que não foram enviados por mim, porque o Senhor sabia que ali seria um longo período de tempo. Então, a instrução do Senhor é sobre a maneira como essas pessoas deveriam viver. Então, nosso devocional hoje é sobre como viveremos em um mundo, em uma terra estranha, alheia e que pensa completamente diferente de nós. Eu entendo que Deus abençoou a Babilônia no sentido de que Israel recebeu algumas ordens do Senhor, no sentido de que eles deveriam prosperar, eles deveriam plantar, eles deveriam fazer com que não só o seu povo prosperasse, mas com isso a cidade prosperasse também. O Senhor também ordenou ali que eles permanecessem firmes na fé. Um dos propósitos deles estarem ali cativos na Babilônia era a revitalização espiritual. O povo estava em uma decadência espiritual, o povo estava distante do Senhor e essa adoração genuína precisava ser restaurada. Então, na Babilônia era um mundo pagão, era um mundo onde a idolatria prevalecia, e com a chegada do povo judeu, que servia ao único Deus verdadeiro, ao nosso Senhor e Salvador, então esse povo ímpio e pagão, idólatra, teriam acesso, ou pelo menos, mesmo que não se convertessem ao Senhor, mas ouviriam do Deus Salvador, do Deus de Israel. Porque a ordem do povo é que eles não se distanciem do Senhor. O Senhor dá algumas instruções do versículo 4 ao versículo 7, onde o Senhor diz: já que vocês vão estar aí e aprendam a viver aí. O Senhor diz: olha, vocês têm que plantar, vocês têm que construir casas, vocês vão ter que se fortalecer, não diminuam na Babilônia, vocês têm que ter filhos e dar suas filhas em casamento entre o próprio povo, para que assim a nação cresça e se fortaleça. Vocês devem buscar a paz, buscar a prosperidade da cidade. É bom para vocês e é bom para a cidade também. Vocês não devem pensar só em vocês. E principalmente, vocês devem orar pela cidade. O que um cristão deve fazer onde ele se encontra, onde ele vive? Nós, como servo do Senhor, o que devemos fazer nas cidades onde moramos, no país onde moramos? Qual deve ser a nossa atitude? É ser rebelde? É viver agredindo as pessoas? É viver falando mal de um e de outro? Pelo que o Senhor instrui aqui Israel, e Israel estava sendo levado para uma cidade estranha, não por vontade própria, eles foram levados forçados, cativos, a sua terra natal havia sido destruída. A instrução mesmo assim do Senhor não era deles viverem rebeldes contra o povo babilônico, mas era que eles procurassem a paz, construíssem suas casas, crescessem e multiplicassem e orassem pela cidade. Esta é a oração do Senhor. E não ficassem dando ouvidos aos falsos profetas. A ideia aqui é que eles deveriam crescer espiritualmente, eles deveriam crescer no caráter de Deus, eles deveriam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Eles deveriam crescer em comunhão como povo, né? Acabar com aquelas coisas que acabam por distanciar o próprio povo, por romper com os laços de comunhão, os pecados, e deveriam se unir, se fortalecerem. E quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus entende o seu papel e a sua responsabilidade nesse mundo, quando o povo de Deus passa a viver de modo digno do Evangelho de Cristo aqui nessa terra, então o povo passa a amar mais a Deus, passa a ter mais proximidade com o Senhor, passa mais a amar as almas perdidas, passa a ter uma visão diferente do mundo em que ele vive. Quanto mais nos aproximamos de Deus e desenvolvemos esse relacionamento com o Senhor, essa vida com Deus, mais nós percebemos que esta vida, esta terra, não é a nossa pátria final. A ficha cai de que aqui nós estamos passando a uma neblina.
A ficha cai de que este mundo aqui vai ser destruído porque ele jaz do maligno. A ficha cai de que a nossa pátria está nos céus, que nós aguardamos do Senhor, são novos céus e nova terra. E é lá sim onde tem valor. É lá sim onde a gente deve juntar os nossos tesouros. Israel estava confundindo o ambiente em que vivia. Em que sentido? Israel, ainda na sua terra, estava irreverente para com Deus, não estava buscando ao Senhor, não estava vivendo uma vida de santidade. Foi necessário disciplina do Senhor, correção do Senhor. Mas o Senhor dá um período de quarentena para eles. Olha, vocês vão ficar 70 anos. E entendam, no versículo 11 é muito claro. O versículo 11 vai dizer: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, o Senhor diz. E a parte B do versículo diz: são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, o Senhor está dizendo: o que eu tenho para vocês, embora vocês achem que seja o mal e o sofrimento que vocês estão passando, são pensamentos de paz e não de mal. E o Senhor continua: para dar-lhe um futuro e uma esperança. O Senhor diz: vocês estão fazendo tudo errado, é necessário que passem por isso agora. Mas eu é que sei o pensamento, eu é que sei o melhor para vocês. E tudo isso que vocês estão passando não é para destruir vocês, não é para eliminar vocês, mas era para dar um futuro e esperança para vocês. E a partir do versículo 12 tem as instruções. O que é que você tem que fazer para sair da situação de exílio? Quando é que isso vai acontecer? Embora o Senhor estabelecesse o prazo de 70 anos, mas o Senhor já diz: vocês vão fazer o quê? Vocês me buscarão em oração, e eu os ouvirei. Vocês se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me invocarão, vocês buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Muitas vezes temos buscado ao Senhor, mas com o coração dividido, com o coração partido. A exortação em Deuteronômio capítulo 6 ao povo judeu é que devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. A instrução aqui é: eu tenho o melhor para vocês, eu tenho bênçãos, eu tenho esperança. Mas vocês vão ter que passar por esse período de quarentena, vão ter que passar por esse período de exílio. E o que vocês têm que fazer com isso? Viver dentro de casa chorando? Não é a terra de vocês, eu sei disso, mas eu deportei vocês para aí e vocês devem viver, devem habitar a terra, devem multiplicar na terra, devem fazer prosperar a terra, devem, resumindo aqui em uma palavra, devem ser cidadãos de bem. Vocês devem viver uma vida de um bom testemunho. Vocês devem orar pela cidade, porque a paz dessa cidade, a paz de vocês vai trazer paz à cidade, as pessoas vão ver o testemunho de vocês. E no tempo certo eu restaurarei vocês, quando vocês orarem, buscarem, aproximarem-se de mim de todo o coração. Quando vocês amadurecerem, quando vocês crescerem. Porque o povo, ao que dá a entender, precisava de uma lição mais dura. Muitas vezes o Senhor faz com que isso aconteça. A ideia de que o Senhor deportou eles aqui é muito mais do que a ideia de que o Senhor permitiu, como se alguma outra força maior tivesse no controle. Não, Deus está no controle de todas as coisas, não somente permitiu, Ele foi quem deportou e levou o povo para essa situação. E Ele faz questão de dizer: foi eu que fiz isso e eu tenho algo melhor para vocês. Deixe que vocês se arrependam dos seus pecados, orem, me busquem, se aproximem-se de mim. Eu ouvirei e eu restaurarei vocês. Então, na nossa vida, nós passamos por todas as situações, boas e ruins. Nas boas, aproximem-se mais do Senhor, não esqueça de Deus. Nas difíceis, é tempo mesmo de rever os seus conceitos, né, de voltar ao Senhor, de buscar o Senhor, de revitalizar a tua vida espiritual, de buscar ânimo, e somente na palavra, somente na oração podemos encontrar esse ânimo. E entendam, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus. E muitas vezes, não entendendo quais são essas coisas,
mas nós devemos confiar em Deus. Nosso Deus é digno de toda confiança. Nosso Deus é merecedor de toda honra e toda glória. Confiando nele, nós podemos descansar em paz. Que Deus abençoe o seu dia e que possamos a cada dia desenvolver essa vida de dedicação, de santidade, de proximidade com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.